Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá com a nossa aula de bioestatística desta semana. Nesta semana nós vamos trabalhar com a variabilidade da média, o nível de significância e nós vamos trabalhar com o valor de P. Nesta semana nós vamos desenvolver as nossas atividades de uma forma diferenciada. Então, nós vamos utilizar um texto, que é o texto Itens Essenciais em Bioestatística, como fonte do nosso estudo, como base da nossa aula. Então, esse texto, Itens Essenciais em Bioestatística, ele já foi recomendado na aula da semana passada, que era feriado, não é? Ele foi recomendado como leitura de manutenção de estudo. E a partir dessa semana nós vamos utilizar esse texto como uma fonte, como uma base de apoio para a nossa disciplina. Então, qual é a tarefa que nós temos para esta semana? É a leitura desse texto, leitura na íntegra e o envio de dúvidas pelo fórum de dúvidas. Nós não vamos estudar esse texto por completo nesta semana, nós vamos dividir esse estudo em duas aulas. Então, a aula de hoje, aí na semana que vem, 1º de maio, é feriado de novo, e depois nós vamos finalizar o estudo desse texto na aula do dia 8 de maio. O material que vocês terão no portal desse texto, vocês vão observar que ele está todo coloridinho, como mostra aqui na imagem. Aonde está pintado de colorido são os trechos que estão sendo estudados nessa aula. Então, eu estou enviando para vocês, junto com o material de aula, o texto já com as marcações dos trechos estudados. Então, nesta aula, nós vamos estudar de forma específica o trecho que fala sobre o nível descritivo, que é o valor de P. O P é a letrinha que a gente vai utilizar para falar sobre o nível de significância. Então, quando vocês verem lá no texto, valor de P, nível descritivo, valor de P, está pintadinho de cor de rosa, é a partir daquele trecho que nós vamos estudar. De novo, né? Faz a leitura para essa semana do texto na íntegra, do texto completo. Tenta recuperar os conhecimentos que você já tem. Então, vocês vão perceber que tem bastante coisa que fala da média, do desvio padrão, que são temáticas que nós já estudamos nas aulas passadas. Faz a anotação das dúvidas, façam anotações neste texto. E o trecho que está pintado colorido é o trecho que nós vamos estudar nessa aula. Então, é importante que a gente lembrar um pouquinho o seguinte: a grande maioria dos artigos científicos que nós vemos que se baseiam em estatística, eles vão colocar o valor de P. E o que é esse valor de P? O nível descritivo de P ele é conhecido como um teste de hipótese na solução de um estudo. Então, toda vez que eu vou fazer um estudo pensando em bioestatística, a gente pensa numa hipótese de solução, numa hipótese de resposta. Que a hipótese é o que a gente imagina que é a resposta desse estudo, o que a gente imagina que vai acontecer ao final desse estudo, que a gente imagina de qual é a resposta que nós vamos encontrar. E o valor de P ele é conhecido na estatística como nível descritivo e está associado a esse teste de hipóteses. Então, o que é importante a gente lembrar um pouquinho do conhecimento que nós já temos. Quando nós estudamos sobre a média, nós estudamos sobre a distribuição simétrica. Então, quando eu tenho uma distribuição normal, quando eu tenho a média, a moda e a mediana no mesmo ponto de medida. E nós estudamos sobre a distribuição assimétrica, que é quando eu tenho a média, a moda, a mediana em pontos diferentes no meu gráfico, em pontos diferentes na minha medida.
Agora, quando nós falamos de hipótese, nós vamos recuperar aquele estudo que nós fizemos sobre a distribuição simétrica e a distribuição assimétrica. Só que nós vamos dar um outro nome para essa distribuição simétrica e assimétrica. Para a distribuição simétrica, nós vamos falar em igualdade entre médias. E essa distribuição simétrica nós vamos chamar de hipótese nula. E a distribuição assimétrica nós vamos chamar de hipótese alternativa. Então, o que é hipótese nula? É quando eu tenho duas medidas, duas médias, e eu tenho uma igualdade entre essas médias, certo? E a hipótese alternativa, quando eu tenho duas medidas, duas médias, e eu tenho níveis de médias diferentes, como mostra aqui no gráfico da distribuição assimétrica. Então, lembrem disso, a hipótese nula, distribuição simétrica, igualdade entre médias. Eu tenho duas medidas e eu tenho igualdade entre médias. E a hipótese alternativa, distribuição assimétrica, eu tenho médias diferentes. Então, a hipótese nula. Quando eu tenho uma igualdade entre médias, a gente considera que essa igualdade ela não gera uma significância, ela não gera uma diferença. Tá? Parece óbvio, mas isso fica mais completo se a gente pensar em uma situação hipotética. Então, faz de conta que eu tenho um estudo onde foi analisado a proporção de doença cardiovascular entre pessoas hipertensas e pessoas não hipertensas. E ao final desse estudo, eu encontrei uma igualdade entre as médias. Eu encontrei uma igualdade entre a proporção de doenças cardiovasculares entre as pessoas hipertensas e entre as pessoas não hipertensas. O que significa que a chance da doença ela é a mesma para hipertensos e não hipertensos. Lembra que essa situação nós estamos imaginando, é uma situação hipotética que foi encontrada em determinado estudo, certo? Então, eu tenho uma igualdade entre as médias das duas situações. A proporção de doença cardiovascular entre hipertenso é igual à proporção de doença cardiovascular entre não hipertenso. Nessa hipótese, por que eu chamo de nula? Porque não existe diferença significativa entre uma condição, entre o hipertenso, e outra condição, o não hipertenso. Eu tenho uma outra hipótese, que é a hipótese alternativa, ou seja, existe diferença significativa entre o hipertenso e o não hipertenso, que significa que a chance de doenças não é a mesma. O que vai determinar se o resultado do meu estudo é a hipótese nula, se não existe diferença, se a igualdade de médias é a mesma, ou a hipótese alternativa? Isso vai ser determinado pelo P, pelo nível de significância. A gente precisa lembrar que quando nós realizamos um estudo estatístico, nós temos, além da análise de médias, o desvio padrão. Então, o que é o desvio padrão? É toda aquela medida que fica fora da média. Lembram disso? Então, se eu tenho desvio padrão, se eu tenho medidas que ficam fora dessa média, eu não posso considerar que o meu estudo ele é 100% correto, 100% aceitável. Por quê? Porque sempre vai existir um desvio, sempre vai existir um erro padrão, que é parte da estatística. Por isso que é importante fazer esse teste da hipótese. Então, imaginem que eu tenho, dentro de 100% dos resultados de um estudo, 95% de confiança de que os meus dados eles estão corretos.
Então, entre esse 95% de confiança e o 100% do estudo, restam para a gente 5% de significância. E o que isso quer dizer? Que quanto menor o nível de significância, isso indica a probabilidade mínima de erro. Então, 5% a gente vai considerar um valor de 0,05. Então, retomando, nível de significância de 5%. Tá? Isso é o mais comum. A gente pode encontrar no artigo científico de 1% ou de 0,1%, mas mais comum é 5%. Nível de significância de 5%. Isso significa que eu tenho um nível de confiança que o meu estudo está correto de 95%. A gente nunca vai ter um estudo correto 100%, porque em toda medida nós temos erro padrão, nós temos desvio padrão, que é aquilo que são as medidas que fogem da média. Então, eu tenho uma diferença significativa entre essas médias se eu tiver um resultado de P de significância menor que 0,05. O que isso significa? Se eu tenho um resultado de P menor que 0,05, maior é a chance, mais próximo eu estou desse nível de confiança. E quanto mais alto for o valor de P, quanto mais alto for o nível de significância, maior é a chance de erro estatístico, porque mais próximo eu estou do 100%. Então, imaginem que quanto menor é o valor de P, quanto menor é esse valor de 0,05, mais próximo eu estou do nível de confiança, dos 95%. Se eu tenho um nível de significância maior que 0,05, e quanto mais alto é esse nível de significância, mais próximo eu estou do 100% e maior é a chance de erro estatístico, porque eu estou ignorando o erro padrão e o desvio padrão. Então, tarefas para essa semana. Nós temos a leitura desse texto, dos itens essenciais de bioestatística. Lembrem-se disso. Lembrem-se de ler o trecho sobre a variabilidade da média e sobre o valor de P. E a anotação das dúvidas. Enviem as dúvidas pelo fórum de dúvidas. O que é muito importante é que vocês retomem as aulas lá de média e desvio padrão para essa semana. As aulas lá de média e desvio padrão, elas são essenciais para compreender esse valor de P. Elas são essenciais para compreender esse nível de confiança e esse nível de significância, certo? Pessoal, bom trabalho, bom estudo, boa aula e mandem as dúvidas pelo fórum de dúvidas.